Boa tarde, eu sou a Paula Andrea Caro, sou doutoranda no Laboratório de Regeneração Nervosa, dirigido pelo professor Alexandre Leite, e agora eu vou falar um pouco do meu projeto de doutorado. Então, a maneira de introdução, a ideia de nosso trabalho é avaliar os efeitos neuroprotetores da dimetiltriptamina e do fator de crescimento de fibroblastos 2, ou FGF2, após a avulsão e reimplante de raízes ventrais com biopolímero de fibrina. Nesse sentido, esse projeto está enquadrado visando alternativas terapêuticas em lesões que acontecem na interface do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E falando um pouco dessas lesões que acontecem na maioria dos casos após um trauma, o que acontece na medula espinal após uma lesão medular. Então, a fisiopatologia dessas lesões, ela pode se classificar em duas fases, que são chamadas de fase primária e de fase secundária. A fase primária, ela é o resultado do trauma, e nessa fase ocorre uma importante morte neuronal que leva a uma cascata de eventos que então levam para essa chamada fase secundária, onde além da morte neuronal vai ocorrer um importante dano nos tecidos, interrupção das conexões neuronais, excitotoxicidade, inflamação e toda uma série de eventos que levam à perda de mobilidade e das funções sensitivas e autonômicas. Em relação com o tratamento dessas lesões, ele é feito pelas essas duas abordagens cirúrgicas e não cirúrgicas. No entanto, é bem conhecido que uma combinação dessas duas abordagens leva a uma melhora funcional significativa. Nesse sentido, a nossa proposta é justamente uma combinação dessa abordagem cirúrgica, que nesse caso é um reimplante, e junto com essas abordagens não cirúrgicas, que nesse caso é o uso do FGF2, junto com a dimetiltriptamina. A dimetiltriptamina ele é o composto ativo da bebida conhecida como ayahuasca, que então é essa bebida tradicionalmente usada pelos povos indígenas na Amazônia. E para avaliar os efeitos neuroprotetores de nossa proposta, nós estamos usando um modelo de lesão medular, que é chamado de avulsão da raiz ventral. Então, é feita a avulsão das raízes ventrais, nesse caso das raízes lombares L4, L5 e L6. E isso leva, então, a uma morte neuronal, perda sináptica, assim como também a uma gliose e astrogliose. E aqui é só para representar um modelo, aqui a posição original das raízes, após a avulsão e após o reimplante. Então, os objetivos desse trabalho são a extração da DMT e a caracterização química, a determinação da melhor dose de DMT, analisar o efeito neuroprotetor do DMT em combinação com o reimplante após a avulsão da raiz ventral, analisar o efeito do DMT em combinação com o FGF2, que nesse caso nós estamos usando uma forma que é hiperestável, avaliar a eficiência do FGF2 hiperestável, analisar o papel do receptor sigma-1 como possível mecanismo molecular do DMT e, finalmente, avaliar em nível ultraestrutural os motoneurônios após a avulsão da raiz ventral. A metodologia desse projeto ela pode se dividir em duas fases. A primeira fase tem a ver com a obtenção e a caracterização da DMT, que ela foi feita em parceria com o Instituto da Química. E depois tem o tratamento dos animais que foram submetidos à avulsão da raiz ventral com diferentes doses de DMT, então para determinar a melhor dose de DMT. Temos depois esse grupo onde os animais são tratados com o DMT na melhor dose, junto com o reimplante. E, finalmente, o grupo onde tem a DMT mais a reimplante, mais o FGF2 hiperestável. E em todas essas fases, então, tem o uso de diferentes técnicas, como são imunofluorescência, microscopia, provas comportamentais, entre outras. Em relação com os resultados, a primeira parte, então, foi essa obtenção e caracterização do DMT, a qual foi feita por diferentes técnicas, que foi feita na química, e isso daqui permitiu determinar que a DMT que foi obtida tinha uma pureza alta, bastante alta.
Depois, então, tem a parte da sobrevivência neuronal, então foram avaliadas essas diferentes doses da DMT, e com base na sobrevida neuronal, definimos que a melhor dose da DMT foi a menor, a dose de 1 mg por quilograma, toda vez que obtivemos uma sobrevivência de ao redor de 60% dos motoneurônios após a avulsão da raiz ventral. Depois, o DMT, quando combinado com o reimplante, ele demonstrou um efeito sinérgico e benéfico nos motoneurônios, toda vez que obtivemos uma sobrevivência de ao redor de 80% dos motoneurônios. Em relação com a reatividade glial, então, o que observamos foi que o DMT, ele diminuiu a reatividade glial, sobretudo nas doses de 1 mg e de 2,5 mg por quilograma, e quando combinado com o reimplante, ele também conseguiu diminuir essa reatividade glial. Além disso, essa glia ela foi classificada de acordo com essa classificação morfológica da glia, onde tem esses diferentes tipos, onde o tipo 1 e o tipo 2, eles são classificados como glia não reativa, e os tipo 3, 4 e 5 são classificados como glia reativa. E o que observamos foi que o DMT, ele promoveu o tipo 1 e o tipo 2, e ele diminuiu o tipo 5, sobretudo na dose de 1 mg por quilograma. Assim, o DMT ele conseguiu, então, reduzir a glia ativada no lado ipsilateral da lesão. Em relação com a atividade astroglial dos astrócitos, então, o que observamos foi também uma diminuição na ativação dos astrócitos nas diferentes doses da DMT e mesmo quando combinado com o reimplante. Em relação com a preservação sináptica, o que observamos foi que o DMT ele também conseguiu uma melhora bastante significativa na preservação sináptica dos motoneurônios. E aí nós fizemos duas diferentes avaliações. Uma foi feita em todo o núcleo motor lateral, que foi essa medida, e outra diretamente nos inputs que atingem o motoneurônio. E o que observamos foi que o DMT ele conseguiu uma preservação sináptica nas duas medidas que foram feitas. No entanto, essa preservação sináptica foi de ao redor dos 50%, o que também deixa ver a importância e a grande tarefa nos diferentes tratamentos para melhorar essa preservação sináptica. Então, em conclusão, obtivemos DMT com alta qualidade e pureza. O DMT na dose de 1 mg per quilograma apresentou os melhores resultados, melhorando a sobrevivência neuronal, modulando a reatividade glial e também preservando a cobertura sináptica. E, finalmente, que a abordagem combinatória do DMT junto com o reimplante demonstrou efeitos sinérgicos nos diferentes parâmetros que foram avaliados. Então, agora no futuro, vamos analisar o efeito do DMT em combinação com o FGF2, avaliar a eficiência do FGF2 hiperestável, analisar o papel do receptor sigma-1 como possível mecanismo molecular do DMT e, finalmente, avaliar em nível ultraestrutural os motoneurônios alfa após a avulsão da raiz ventral com microscopia eletrônica. E é isso, muito obrigada.